Mara Lopes nasceu num lar cristão e ainda na adolescência foi batizada. Desde nova, ela sempre foi envolvida com a obra de Deus. Mas foi numa conversa com um de seus sobrinhos que ela percebeu a necessidade de ensinar sobre Deus para as crianças. Pensando nisso, Mara começou um culto em casa uma vez por semana. Começou com os seus sobrinhos, claro. Em pouco tempo, a reunião foi tomando uma proporção maior. As crianças que estavam vindo começaram a convidar outras e a turma foi aumentando. Os pequeninos escolheram o nome do projeto, Crescendo com Jesus. O grupo já conta com mais de 35 crianças e a nossa convidada está construindo um espaço específico para o projeto social. A ideia é receber mais crianças e ter um local para apresentar teatro, dança, coral e várias coisas. Mara Lopes, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse ministério que Deus confiou. E estou muito feliz e grata a Deus por isso. Como você mesmo disse no resumo, como eu nasci no lar cristão, conheci a Jesus desde criança, então eu vejo essa necessidade de ensinar as crianças sobre Jesus e quem é Jesus. E em uma conversa mesmo com o meu sobrinho aconteceu isso, e foi uma forma que Deus me tocou mais uma vez e confirmou isso para mim mais uma vez. Que o principal foco mesmo no reino são as crianças. No reino de Deus são as crianças. E eu comecei a conversar com o meu sobrinho sobre isso, sobre Jesus. Agora, por que essa conversa com o seu sobrinho despertou para isso? O que foi o teor dessa conversa? Então, como eu estava estudando no Carisma, ainda estou estudando no Carisma, no Seminário Teológico, eu conversei porque é a matéria de missões mesmo, porque muitas pessoas pensam que missões é você ter que ir para outro país. Atravessar o mundo. Atravessar o mundo. E o professor falava, não, você tem que começar com quem está do seu lado, com alguma criança, um vizinho. Aí ele falou sobre isso. Eu falei, então eu vou começar a fazer isso. Aliás, você está falando uma coisa, certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, olha, tem pessoas que querem atravessar o mundo para fazer missões, mas não atravessou a rua para fazer missões com seu vizinho, né? Exatamente. E aí eu conversei com ele, falei com meu sobrinho, expliquei para ele, falei com ele, você sabe sobre Deus? Deus criou todas as coisas. E ele não sabia, ele não sabia. Ele falou, não, tia Mara, eu não conheço. Eu comecei a explicar para ele, eu falei assim, Deus está em todo lugar. Ele olhou assim para cima, procurando Deus. Você está falando isso aí, sabe o que está me lembrando? Está me lembrando a minha netinha Olívia, eu tenho um casalzinho de netos importado, né? Eles são canadenses. E certa vez, a família viajando, quando o avião levantou o voo, ela perguntou assim, mamãe, nós vamos ficar mais perto de Deus? Eles têm essa mentalidade. É uma coisa interessante, né? Assim, a simplicidade da criança, né? Ela imaginou, porque fala assim, Deus está no céu. O céu para ela está lá em cima, né? O avião vai subir, então nós vamos ficar mais perto de Deus, né? Aí eu falei com ele, e por eu ter falado isso para ele, que Deus está em todo lugar, ele olhou para o lado, assim, para as paredes. E eu falei assim, então, ele está em todo lugar, mas você não consegue vê-lo, mas você pode senti-lo dentro do seu coração. Aí ele, agora eu entendi, que eu expliquei para ele. E aí eu conversei com meus irmãos mesmo, também minha família toda, graças a Deus, somos cristãos. E conversei com os meus irmãos e eles falaram, tudo bem, Mara, pode fazer o culto. Porque antigamente existia o culto no lar. Hoje em dia, aquela correria, o trabalho, escola, faculdade, a pessoa não tem aquela dedicação, não consegue, infelizmente é a verdade. Hoje o mundo está muito corrido. E eles concordaram, não, pode fazer. Então a minha intenção sempre foi com os meus sobrinhos. Só como a palavra de Deus diz, né? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. E exatamente foi o que aconteceu comigo, porque eu não imaginava o que ia acontecer. A proporção que tomou, assim, as próprias crianças começaram a convidar outras crianças. E quando eu era nova, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar na igreja, muito nova, batizada muito nova. E assim, eu pensei que eu nunca mais ia ensinar crianças. Na minha cabeça, assim, pronto, foi essa época da minha adolescência até os 18 anos, então eu não vou mais trabalhar com criança. Agora eu vou envolver a rede de mulheres da igreja, vou envolver na recepção, na consolidação.
Mas Deus falou assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Amém, Senhor. E Agora, aí eu entendi isso também. Você está falando uma coisa, de vez em quando, em algumas igrejas onde eu vou, e tem a oportunidade, e a gente é muito pouco convidado, por exemplo, para ministrar em evento de crianças. Né? No meu caso, por exemplo, eu sou muito convidado para ministrar em eventos para adultos, mas mais recentemente eu fui convidado para um evento que era exclusivamente para crianças, e a igreja estava lotada. E uma coisa que eu comentei lá, e é uma coisa que a gente percebe que acontece de fato, as igrejas, assim, na minha avaliação e com respeito ao trabalho de todos os pastores, de todos que estão envolvidos na obra, não vai aqui uma crítica, vai aqui uma observação, que também não é novidade. Uma coisa que eu percebo é que a igreja, de certa forma, ela, talvez o termo seja um pouco pesado, mas não me ocorre outro, ela comete o mesmo erro que nós cometemos na educação. Ou seja, não se investe nas crianças de fato e na estrutura para as crianças nas igrejas. Às vezes você vai a uma igreja, vê um templo suntuoso, ultra confortável, com ar-condicionado. Aí você pergunta, e as crianças, onde é que elas estão se reunindo? Aí não é novidade muitas vezes, você vai encontrá-las amontoadinhas dentro de salinhas, com tias de 12 anos, como era o seu caso com 12 anos, 13, 14, 15, arrancando os cabelos para tentar segurar as crianças ali, enquanto os pais estão lá assistindo a reunião principal. E não há um espaço confortável para as crianças, ou seja, não há um investimento para as crianças, né? E nesse aspecto aí também tem que se tirar o chapéu para a Igreja Católica, porque eu me lembro que eu era criança e ia uma moça lá na nossa casa, num barracãozinho de madeira que a gente morava, fazer o catecismo conosco, ou seja, era a catequese da Igreja Católica trabalhando com as crianças. E, de repente, nós, né, no segmento evangélico, não temos uma visão clara. Algumas igrejas sim têm, né? Algumas igrejas têm. Então, nisso eu vejo a importância do trabalho que você está fazendo, porque o foco na criança vai, com certeza, produzir um adulto menos problemático, né? E, às vezes, a igreja prefere lidar com o problema adulto do que lidar com a solução em criança. É verdade. E, assim, igual a gente estava conversando, porque o que acontece? As crianças, elas são carentes. Não, eu falo não só em questão financeira, não, em questão de amor. Elas querem atenção. Então, quando elas chegam lá, eu consigo ver isso no olhar delas. Elas querem um abraço, elas querem conversar, querem atenção. E na igreja não é diferente, é a mesma coisa. Só que, graças a Deus, algumas igrejas têm investido sim. Inclusive, a Lagoinha investe muito no Ministério Infantil. Lá na Lagoinha Dourado, eu também leciono para crianças lá. Graças a Deus por isso. E assim, eu consigo perceber que está tendo sim um movimento. Deus tem levantado um movimento no Brasil referente a crianças, ao Ministério Infantil. O que acontece? A criança hoje, a formação do caráter da criança é a partir dos 4 anos de idade. 4 anos. Então, se com 4 anos você não conseguir já colocar na mente dela o que é o certo, o que é errado, ela pode crescer com um mau caráter. Então, a gente tem que colocar isso ela desde nova. Eu tenho outros sobrinhos, não tenho só um, tenho 5 sobrinhos, na verdade. E uma das minhas sobrinhas, eu consigo ver isso nitidamente. Quando eu vou conversando com ela, ela já consegue entender. Fala, Tia Maria, isso é certo, isso é o errado. E eles mesmos começaram a evangelizar e convidar outras crianças. Não foi eu, não divulguei. Foi Deus, foi propósito de Deus mesmo. E é um projeto que nasceu no coração de Deus. E através desse culto com as crianças, que é toda sexta-feira, já tem 3 anos, esse mês faz 3 anos, dia 17, surgiu esse projeto social, porque como lá em casa tem um espaço muito grande, e aí surgiu a oportunidade de estar fazendo um projeto social. Porque nós tivemos um evento ano passado que nós conseguimos reunir 60 pessoas, entre pais, tios e avós, para assistir a apresentações. As crianças empolgadíssimas, teatro, louvor, dança, e elas muito empolgadas. E eu percebi também que elas não têm acesso a isso.
E eu falei, não, aqui, então vamos fazer um projeto social, porque precisa aqui para atender também o bairro e a região. Agora está me ocorrendo aqui uma pergunta, Mara. E a gente sabe que as crianças hoje, elas estão muito envolvidas com a tecnologia, com as redes sociais, já muito pequenas, né? Elas já têm um domínio disso que adultos, né? Ou dependendo da faixa etária, não têm. E como é que é trabalhado isso junto com elas, visto que isso hoje atrai muito as crianças, mais do que qualquer outra coisa? Atrai muito. Eu, quando converso com os pais, até mesmo quando eu vou ministrar em algumas igrejas, eu coloco bem claro para eles, eu falo assim, o celular, o iPad, o tablet, o que seja, aquelas imagens de desenho, elas são fortes. Então, às vezes, prende mais atenção do que um pai chamando uma atenção e corrigindo uma criança. E eu oriento. Não que eu falo, proíbe, está proibido. Não, mas você pode colocar um limite, até que horas que ele pode assistir, quanto tempo ele pode assistir, você vai estar acompanhando junto ou não. Agora, infelizmente, tem casos que Agora, o pai isso você está abandona. falando na sua conversa com os pais. Mas a minha pergunta é, na sua conversa com as crianças, existe um espaço de diálogo, de Sim. conversa para trabalhar essa questão com ela, a criança? Converso com eles, sim. Por exemplo, até mesmo esse evento que nós fizemos, teve um teatro sobre isso. Que a criança está tão envolvida com videogame, tablet, celular no teatro, que ela esquece da Bíblia, esquece de conversar com Deus. E aí, através do teatro e dos ensinamentos, eles conseguiram entender que o mais importante não é estar em rede social, em Facebook, o que seja, mas o mais importante é ter aquela conversa com Deus, aquela intimidade com Deus. E eu falo isso com eles todo dia. Quando eu reúno com eles na sexta, eu pergunto quem está orando para o Projeto Alegria, que é o nosso projeto social. E aí eles falam, tia Mara, eu estou orando. Todo dia você conversa com Deus? Todo dia deixa o celular de lado e conversa com Deus? Converso. E aí eu consigo fazer isso com eles, essa conversa com eles. Consigo passar isso para eles, a real importância. Você falou em conversa. E eu imagino que é muito diferente a forma de comunicação com um adulto e com uma criança. E talvez o grande desafio seja, né, sendo adulto, falar a linguagem de uma criança. Como é que resolve isso? A gente divide em 3 turmas, são 3 turmas. Na sexta-feira a gente divide em 3 turmas, porque tem de 3 a 6 anos, de 7 a 9 e de 10 a 12 anos. Então tem a linguagem para menorzinho mesmo, aqueles primário, tem aquele juvenil e tem o pré-adolescente. E aí tem as meninas também que me ajudam, me auxiliam. O projeto social, ele está envolvido com o grupo do Seminário Teológico Carisma, da minha sala, e a gente abraçamos mesmo essa causa e cremos no milagre do Senhor. A gente está crendo muito, tem pessoas investindo mesmo, falando que vai nos ajudar, porque além do culto, que é o principal, a gente fala de Jesus, a gente quer ter o projeto também para esse acesso dessas crianças que não têm acesso à cultura mesmo, que é teatro, dança, reforço escolar. A gente já tem pessoas que são formadas em pedagogia, tem professores, tem professor de dança, tudo já assim, falou, Mara, pode contar comigo. Vocês estão montando uma estrutura completa. Uma estrutura, aí está na construção mesmo e Deus tem abençoado. Ô Mara, se alguém quiser te ligar para pegar mais informações, ou até mesmo alguém que está assistindo agora e está pensando em começar um trabalho com crianças, se quiser te ligar, pode? Claro. Esse telefone aqui está certinho, 319-9333-7965? Isso, certinho. Esse é o seu telefone? Meu telefone. Ligou, fala com você. Diretamente Qualquer pessoa que precisar de uma orientação, precisar de uma indicação de como fazer, ou até mesmo querendo conhecer lá como é que você faz a reunião, pode ligar. Pode sim, inclusive as pessoas me procuram para conhecer, eu falo, não, pode vir aí, eu marco com a pessoa, aí fica tudo certo, é tranquilo. Ok, então vou pedir à produção que repita novamente lá a inserção do telefone 319-9333-7965. Okay. Mara Lopes, obrigado por ter vindo ao programa, Obrigada. Deus continue te abençoando, viu? Amém. Fica aí um pouquinho mais comigo. Viu? Okay. Nós vamos orar agora. Amém. Vamos falar com Deus. Se você puder e quiser, coloque a sua mão sobre a minha. Pai, obrigado por mais este programa. Obrigado
pela vida da Mara e por tudo que o Senhor tem feito através da vida dela, a visão que o Senhor tem dado a ela nesse trabalho com as crianças, que o Senhor possa abençoá-la e abrindo todas as portas de que ela necessita. Oramos também por aqueles que neste momento, pela fé, estão orando comigo, unimos a nossa fé. E, uma vez unidos na nossa fé, cremos que o céu se movimenta. E por isso, Pai, nós desde já te agradecemos por ouvir e por atender a nossa oração. Por ouvir, ó Deus, estas pessoas que oram comigo agora e que apresentam as suas necessidades. Que o Senhor possa ir ao encontro delas, onde quer que elas estejam, e que o Senhor possa abençoá-las no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.